Olá, pessoal. Salve, salve. Quem está falando é o professor Ricoberto Soares. Vamos aqui para mais uma aula, né, para concurso público. Essa aula será de raciocínio lógico, voltado aí só para quem pretende fazer a seleção de Fortaleza, né? Seleção de Fortaleza, tá certo? Então vamos aqui para as questões onde iremos trabalhar a parte de raciocínio lógico, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa primeira questãozinha. Primeira questãozinha fala o seguinte, ó. Determine o valor lógico das implicações e bicondicional a seguir, informando V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira, deixa eu aumentar um pouco aqui, fala o seguinte: 2 mais 3 é 7. 2 mais 3 é igual a 7? Não. Então isso aqui é falso, né? É falso. Lembrando que eu estou aqui no cintão, ó. Estou aqui no cintão, né? Tabelinha do cintão. Quando que o cintão é falso, pessoal? O cintão só vai ser falso quando vai ficar falso. Eu gosto de usar esse bizu aqui, ó. Vai ficar falso. Então a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, vai ficar falso. Então, se então começou com F, já é verdadeiro, tá certo? Então, começou com F, então ele está dizendo, é verdadeiro? É correto, é verdadeiro. Então, se 2 mais 3 é igual a 7, não, 2 mais 3 é 5, é falso. 3 mais 7 é 10, é verdadeiro. Falso com verdadeiro é verdadeiro, então está correto. 2, e tem 2 aqui, ó. Posso, ó. Se então também, né? Ó, se a cidade de Belo Horizonte é a capital do Brasil, então a cidade do Rio de Janeiro é a capital do estado de Amazonas. Então vamos lá. Se a cidade de Belo Horizonte é a capital do Brasil, é falso, né? Então eu já sei, ó. Se então começou com falso, a resposta é verdadeira, tá certo? Ele está dizendo Rio de Janeiro é a capital do estado do Amazonas, também é falso. Mais importante, o se então só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se então começou com falso, pessoal, a primeira é falso, pode marcar verdadeiro. Então aqui eu já sei que não pode ser, né? Não pode ser a C, não pode ser a B. Ou vai ser tudo verdadeiro, ou uma vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Vamos lá. Um brasileiro possui título de eleitor. Se somente se, pessoal, se somente se, ele é bicondicional, né? Bicondicional, ou seja, eu tenho que ter duas condições para ser verdadeiro, né? Sua idade é maior que 16 anos. Então vamos lá. Primeira condicional. Um brasileiro possui título de eleitor. Se sua idade é maior que 16 anos, igual ou maior de 16 anos, se eu considerar essa primeira, é verdadeira. Um brasileiro possui título de eleitor se a sua idade é igual é maior ou igual a 16 anos. Correto. Agora vamos ver a outra condição, né? A outra condição é a seguinte, ó. Se a idade se a idade é maior ou igual a 16 anos, o brasileiro possui título de eleitor, essa é a condição, né? Tá certo? Essa é a segunda condição. Né? O brasileiro só possui título de eleitor se a sua idade for maior ou igual a 16 anos. Não, ele pode tirar um título de eleitor somente com 16 anos, né? Em diante. Ele pode tirar com depois, né? Então, essa parte aqui é falsa, ó. Tá certo? Então, a primeira proposição, a primeira condição é BIA, tem que ser duas condicionais, né? A primeira é correta, a segunda não atende. Então, se a segunda não atende, isso aqui é falso. Então, nós vamos marcar como gabarito letra D. Lembrando que é um bicondicional, certo?
Para ser um bicondicional, as duas condições têm que ser o quê? Tem que ser verdadeira, tá certo? Então, a primeira atendeu, a segunda não. Então, o item é falso. Então, a resposta correta é a letra D. Segunda questão fala o seguinte, ó. Vamos lá. Considere a proposição P a seguir. Pedro trabalha na Secretaria de Educação e Paulo trabalha na Secretaria de Economia. Então, aqui eu tenho um conectivo I, né? Se a proposição P, do ponto de vista lógico, matemático, é verdadeira, então tudo isso é verdadeiro, pessoal. Ó, toda ela é verdadeira, né? Então, é verdadeiro. Então, qual a proposição a seguir sempre será verdadeira? Então, quer dizer, qual é dessas aqui abaixo, todas são verdadeiras. Vamos lá. Pedro trabalha na Secretaria de Educação e Paulo trabalha na Secretaria de Economia. Pessoal, por isso é verdadeiro, P, Q, né? Deixa eu fazer rapidinho aqui a tabela verdade. P e Q. Por isso é verdadeiro, as duas proposições simples têm que ser verdadeiras. VVFF, aqui, ó, VF, VF, né? Ó, primeira é verdadeira, segunda verdadeira. O resto tudo é falso. Então, a única condição para o P ser verdadeira é a primeira ser verdadeira e a segunda ser verdadeira. Então, Pedro trabalha na Secretaria de Educação, é verdadeiro. Paulo trabalha na Secretaria de Economia, também é verdadeiro. Porque apareceu o conectivo I. No conectivo I, as duas, a proposição composta é verdadeira, quando as duas são verdadeiras. Então, vamos lá. Pedro não trabalha na Secretaria de Educação. Falso. Apareceu o conectivo I. Já sei que é falso. O item A é falso. Por quê? O I só é verdadeiro se as duas for verdadeiras. Pedro trabalha na Secretaria de Educação. Verdadeiro. Apareceu o conectivo I. Paulo não trabalha na Secretaria de Economia. Paulo não trabalha, é falso. Apareceu uma proposição falsa, toda a proposição composta ligada pelo conectivo I é falsa. Se Pedro, se então, vamos lá, analisar o se então, né? Ó, se então só é falso na Vera Ficha. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Se Pedro trabalha se Pedro trabalha na Secretaria de Educação, é verdadeiro. Paulo não trabalha na Secretaria de Economia. Paulo não trabalha, é falso. Apareceu Vera Ficha, ó, vai ficar falso. É falso. Então, isso aqui é falso. Pedro trabalha na Secretaria de Educação. Verdadeiro. Apareceu o ou. O ou, pessoal, só é falso se as duas proposições são falsas. Se tiver pelo menos uma verdadeira, toda ela é verdadeira. Ah, já apareceu um V, ó. Eu não tenho nem medo. A resposta correta, ela é a letra D. Porque apareceu o conectivo ou. O ou só é falso se as duas são falsas. Como a primeira proposição simples é verdadeira, a outra pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Apareceu o conectivo ou. Paulo não trabalha na Secretaria de Economia, é falso. Porém, o conectivo que está ligando as duas proposições simples é o ou. O ou é verdadeiro se aparecesse, pelo menos se tiver uma verdade. Só é falso se as duas forem falsas. Se tem uma verdadeira, ele é verdadeiro, tá certo? Vamos lá, terceira. Terceira questão. Diz o seguinte, ó. Vamos lá. Considere a seguinte proposição. P. O juiz atendeu ao pedido do promotor e determinou a suspensão do poste de arma do sujeito. Conectivo I. O juiz atendeu ao pedido do promotor. O juiz atendeu o pedido do promotor é uma proposição simples, eu vou chamar de P. E determinou a suspensão do poste de arma do sujeito é outra proposição simples, que eu vou chamar de Q. Tem duas proposições simples, né? Ele quer saber o número de linhas da tabela verdade. O número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a n, onde n é igual, né? N é o número de letras diferentes, né? Ou então, o número de ideias diferentes, né?
o número de proposições diferentes. Aqui só tem duas, né? Só tem duas. Então, o número de linhas é 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, né? 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, quantas linhas terá essa tabela verdade? 4 linhas, letra B de bola é a resposta da questão. Aqui, ó, letra D de dado, correto? E aqui, letra D de dado. Então, tá aí, ó. Número de linhas é você pegar o número de 10 diferente, elevado, né, a base 2, elevado a um expoente, que é o número de letras diferentes, ou então números de ideias diferentes, tá certo? Quarta questão. Ó, se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então o conectivo entre as duas proposições, cujo valor lógico sempre é falso, é denominado. Pessoal, presta atenção. Eu tenho duas proposições que são iguais. P e Q, né? P e Q. Ele está dizendo que os valores dela sempre serão verdadeiros, são iguais, ó. Pode ser verdadeiro. Se os valores lógicos das proposições forem iguais, então o conectivo entre as duas proposições, cujo valor lógico sempre é falso, é denominado, ó. Aqui pode ser, são iguais, pode ser dois verdadeiros, pode ser dois falsos. Quando que o conectivo, quando eu ligar elas duas, ó, sempre será falso. É só você lembrar do ó. Ou, pessoal, são duas coisas iguais. Porém, no ou, e esse é o símbolo do ou, quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico, o conectivo, a junção do conectivo que forma uma proposição composta, ela é falsa. Tá certo? Então, duas proposições lógicas iguais, no ou, ela se torna falso. Se fosse o bicondicional, que é o se somente se fosse o se somente se, duas proposições lógicas iguais seriam verdadeiras. Então, aqui eu tenho a disjunção excludente. Disjunção excludente é o ou. Você vai marcar a letra D de Deus. Então, os valores lógicos sempre é falso na disjunção excludente, quando dois valores das proposições simples são iguais. Questão de número 5, vamos lá. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então é correto afirmar que o valor lógico. Então, duas proposições simples, né, P e Q, são falsos, ó, são falsos. Vamos ligar os conectivos, né, ó. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então é correto afirmar que o valor lógico, se eles são falsos, pessoal, vamos lá, a disjunção entre elas é verdade? A disjunção não. Tanto faz ser o ou como o ou é falso. Então isso aqui é falso, né? A conjunção entre elas é verdade? A conjunção é o i. O i só é verdadeiro se as duas são verdadeiras. Então isso aqui é falso. O condicional entre elas é verdadeiro? Corretíssimo. Corretíssimo. O condicional só é falso na vera ficha. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Fica falso, ó. O resto tudo é verdadeiro. Então a resposta dessa questão é a letra C de Cristo. O bicondicional entre elas é falso? Não, o bicondicional, se os dois valores são iguais, ele é verdadeiro, né? Não é falso. A disjunção exclusiva entre elas é verdade? Não, é falsa, né? Então, a única que está correta é a letra C de Cristo. Letra C de Cristo. Aqui não é falso, né? Seria verdadeiro. Aqui não é verdadeiro, seria falso. Então, a única que está correta é a letra C de Cristo, que é a resposta dessa questão. Questão de número 6. Vamos lá. Considere as seguintes proposições. Se Ricardo é tenente, então Samuel é subtenente. Tiago é soldado, ou Samuel é subtenente.
Sabe-se que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa. É correto concluir que, ó, pessoal, aqui eu estou analisando se então, e ele está me dizendo que toda ela é verdadeira. Aqui eu estou analisando o ou, e ele está dizendo que ela é falsa. Quando que o ou é falso? Ou ser falso, ambas as proposições simples, né, que está ligada pelo conectivo, é falso. Ó. Então, Tiago é soldado, é falso. Samuel é subtenente, é falso. Ó, se Samuel é subtenente, é falso. Isso aqui é falso, ó. É falso. Eu não posso ter aqui Ricardo é tenente, é verdadeiro. Porque se for verdadeiro, cai na Vera Ficha. E a Vera Ficha, no Sintão, é falso. Então, aqui tem que ser falso, ó. Ricardo é tenente, é falso. Por quê? Falso com falso. No Sintão é verdadeiro. Toda ela não é verdadeira? Se fosse um verdadeiro aqui, ó, Vera Ficha, caía na Vera Fischer e o sim, então, na Vera Fischer é a única condição de ser falso. E ele está dizendo, a questão está dizendo que é verdadeira. Então, Ricardo é tenente, é falso. Samuel é subtenente, é falso. Tiago é soldado, é falso. Samuel é subtenente, é falso. Tudo é falso. Tá certo? Então, vamos lá. Tiago não é soldado. Tiago não é soldado. Cadê Tiago? Tiago é soldado. Tiago não é soldado, é verdadeiro. Tiago é soldado, é falso. Ele quer saber que tudo é correto, ó. Então vamos lá. Samuel não é subtenente. Samuel é subtenente, é falso. Ele não é verdadeiro. Ricardo não é tenente. Ricardo é tenente aqui, ó, pessoal, ó. Ricardo é tenente aqui, é falso. Ele não é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. Todas as proposições são verdadeiras. Então a resposta da questão é a letra A. Eu não vou nem perder tempo nas demais. Certo? Então a resposta da questão 6 é a letra A. Questão de número 7, né? Questão de número 7. Considere a seguinte estrutura lógica. Se Paulo é pintor talentoso, então Marcelo é um cozinheiro renomado. Ó. Estou diante do Sintão. Estou diante do Sintão. Marcelo é um cozinheiro renomado e Paulo é um pintor talentoso. Estou diante do conectivo ir, da conjunção, né? Sabendo-se que as duas proposições são falsas, deduz como verdadeira qual das alternativas a seguir. Então, tudo isso aqui é falso, pessoal. Aqui é falso, aqui também é falso. Ora, o se então ser falso, Roberto, se então falso, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda ser falsa. É a famosa Vera Fischer, né? É a famosa Vera Fischer, ó. Então, Paulo é um pintor, é verdadeiro. Paulo é um pintor verdadeiro, Paulo é um pintor talentoso, é verdadeiro. Marcelo é um cozinheiro, é falso. Para ela ser falsa, toda a proposição. Então, a proposição composta ser falsa. Então, Paulo é um pintor talentoso, é verdadeiro. Marcelo é um cozinheiro remunerado, é falso. Por quê? Porque cai na Vera Ficha. A questão falou que tem que ser falso. Então, vamos lá. O I é falso. Eu só sei uma coisa, que o I é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. O resto é falso, né? Marcelo é um cozinheiro renomado. Marcelo é um cozinheiro renomado, é falso. Paulo não é um pintor talentoso. Paulo é um pintor talentoso, ó. Ele não é, isso aqui é o quê? É falso também, né? É falso. Então, falso com falso, no I dá falso, né? Então, vamos lá. Paulo é um pintor talentoso. Aqui caiu um ou, ó. Caiu um ou. Paulo é um pintor talentoso. Cadê Paulo? Paulo é um pintor talentoso, é verdadeiro. Se já caiu o ou, o que cai para cá, pessoal, tudo vai ser verdadeiro. Ó. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Por quê? Porque Paulo é um pintor talentoso, é verdadeiro. Tá, o conectivo que está ligando é o ou. Então, quando que o ou é verdadeiro? Quando aparecer qualquer verdadeira. Só é falso se as duas são falsas, né? Como Marcelo é um cozinheiro renomado, ó. Marcelo é um cozinheiro renomado, é falso. Porém, apareceu o conectivo ou, né? Apareceu o conectivo ou. Vamos fazer as demais, ó. Caiu o ou, ó. Ou. Marcelo não é um cozinheiro renomado. Marcelo é um cozinheiro renomado, é falso. Ele não é verdadeiro. Paulo é um pintor talentoso. Verdadeiro.
Ou, pessoal, só é o ou, ele só é verdadeiro se as duas proposições são diferentes. Duas proposições iguais no ou, ele é falso. Ó. Duas proposições simples iguais, ligado pelo conectivo ou, é falso. Paulo não é um pintor talentoso, apareceu o ou, ó. Paulo não é um pintor talentoso. Paulo não é um pintor talentoso, é falso. Marcelo é um cozinheiro renomado. Marcelo é um cozinheiro renomado, é falso. O ou é falso quando as duas são falsas, tá certo? Então, aqui é falso. Se Marcelo não é um cozinheiro renomado, cadê Marcelo? Marcelo é um cozinheiro renomado, é falso. Se ele não é, é verdadeiro. Paulo não é um pintor talentoso. Cadê Paulo? Paulo não é um pintor talentoso, é falso. Caiu na Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Então, a única que está sendo verdadeira aqui é a letra A. Resposta da questão, letra A. Tá certo? Questão 8, né? Questão 8. Questão 8 diz o seguinte, ó, considere as proposições a seguir. P é igual a Alfredo é formado em matemática. Q, Bruno é formado em matemática. P, ok. Pedro, pelo menos um dentre Alfredo e Bruno é formado em matemática. Aí abaixo aqui ele está pedindo para a gente que nós para que nós podemos completar a tabela verdade, né? Então aqui eu estou no ou, pessoal. Ó, os dois valores que não estão preenchidos na tabela, lidos acima para baixo, nessa ordem, então é de cima para baixo. Estou todo antes do ou, ó. Eu estou diante do conectivo ou. Quando que o ou é verdadeiro? O ou só é falso se as duas são falsas. Ó. Falso com falso dá falso. Aqui dá verdadeiro. O ou só é falso se as duas são falsas, né? Então, a resposta dessa questão que está faltando aqui de cima para baixo é VF. Você vai marcar letra B de bola, é a resposta da questão, né? Conectivo ou. Quando que o ou é falso? Quando as duas são falsas. Se as duas não são falsas, o resto tudo é verdadeiro. Próximo conectivo, né? Ou próxima questão, ó. A conjunção é uma operação lógica representada pelos símbolos e cuja tabela verdade é, né? Então está aqui a conjunção. Podemos afirmar corretamente que quando que o i é verdadeiro, ó, quando as duas são verdadeiras, ó, verdade, verdade, o resto tudo é falso. A expressão P e Q é verdadeira se e só se ambas P e Q são verdadeiras, tá aqui, ó. Nós já matamos a questão bem aqui, ó. Letra A. A resposta dessa questão é a letra A, né? Inclusive, é só olhar para a tabela, né? Você olhou para a tabela, você marcou a questão. Tá certo? Belezinha? Então, meus queridos, eu queria agradecer, né? A, pela participação, pelo vocês contarem compartilhando aí, curtindo meus vídeos, né? Sempre eu faço isso no intuito de ajudar cada vez mais. E dizer, pessoal, que eu estou com um projeto, nós iremos fazer um projeto agora para a seleção do Estado. Quem for fazer seleção do Estado vai ter a aula de raciocínio lógico, né? Na verdade, vai ser um curso gratuito, você só vai pagar uma taxa da plataforma para escrever na plataforma, que é R$ 30. O curso completo por R$ 30, tá certo? Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, que aí eu vou estar passando as demais informações, tá bom? Obrigado e até a próxima.